Boa noite para quem está nos assistindo ao vivo, voltamos ao vivo, e bom dia, boa tarde, para quem vai nos ver nas reprises, né? Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 18h30 ao vivo, e tem reprise no sábado às 8h30. Este é o Fórum Sindical, Ano Novo, Vida Nova, Lula Novo, né? Todos os senões que a gente passou aí nesse perrengue inicial de janeiro, mas a gente começa esperançando, né, minha gente? E sem muitas delongas, eu vou chamar meus parceiros de programa. Teseu Bezerra, saudade de tu, cadê tu, homem? Oi, Fro, boa E noite, aí? pessoal. Boa noite a todos e a todas. Estou aqui no Rio. Amanhã teremos reunião com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Foi confirmado hoje pelo Conselho de Administração, nesse mesmo tom, dessa mesma tônica, né? De esperançar. Requião estava bravo aqui com a escolha do Prats. Eu acho, Teseu, inclusive, que a gente podia já agendar uma entrevista com o Prats, porque eu acho que tem uma disputa aí, né? E alguns estão caindo nessa disputa. A gente precisava clarear aí esse cenário. Ele passou aqui a entrevista toda possesso com a escolha do Prats, né? Ele acha que o Prats defende a PPI, e que não tem a cara do governo Lula, de uma Petrobras forte. Então, vamos ver se a gente já chama o Prats para a gente clarear aí, enfim, Fro, esse o que eu tenho cenário e dito, ver o que qual eu é, tenho né, a dito, proposta para a Petrobras. o que eu tenho dito isso que a proposta da Petrobras foi escrita pela gente, inclusive foi lá na FUP que nós recebemos à época o nosso agora presidente do BNDES, né, a Luiz Mercadante, junto com toda a equipe lá que estava montando o programa de governo, e dentre essas está, assim, o fim do PPI. Então, até é interessante a questão de ponto de vista, né? E uma das entrevistas que o Jean Paul deu nos últimos dias, ela falava que nós teremos, sim, alguma paridade internacional, porque acaba que a gente importa uma parte do que a gente precisa. Então, algum vínculo vai ter. Não esse vínculo covarde que tem hoje, mas nós teremos um preço nacional. Nós teremos uma vinculação de alguma forma, porque o dólar e o barril do petróleo são vinculados ao valor internacional. Mas nada comparado a essa covardia, né? A gente fala muito sobre isso, vai ter um preço nacional, vai ter um preço muito mais justo para a população. E esse PPI aí, com certeza, vai acabar. E se não acabar, a gente vai estar na frente da luta para que acabe, porque isso é promessa de campanha, podia ser Jean Sim, Paul, podia ser exato, Mercadante, podia ser exato. o Requião, podia ser qualquer um. O programa de governo ele foi definido antes. Então, o papel do presidente é fazer cumprir o programa de governo. Então, a gente tem tranquilidade, a gente confia no presidente Lula e a gente vai estar contribuindo, não só, de fato, com a parte técnica, mas também com as cobranças e as mobilizações quando elas forem precisas. Muito bem. A campanha você lembrou bem. O Lula dizia, tinha até um termo que ele falava que a gente tinha que abrasileirar, né, o preço da Petrobras. Então, acho que isso tem que ser ponto pacífico. Não dá para continuar nesse estado de coisas e a Petrobras servir acionista e não servir a sua função social, né? Eu queria dar boa noite aí para o Paulo César, para a Jacinta, a Veranice, estava com saudade de vocês. A Libória disse que eu tô linda, muito obrigada, que bom. Um descanso sempre faz bem para gente. Boa noite, Paulo César, Isabel e todo mundo está aí com a gente. Eu já vou chamar, porque hoje a gente tem a coordenadora do Pronace, e vocês sabem que o governo Lula não tem descanso, né? O Lula não tem descanso, quem trabalha com ele não tem descanso. Então, a Tamires já teve um longo dia, a gente não vai ficar aqui deixando ela na espera. Tamires e Marcelo, por favor, entre. Que linda! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Maria Fro, Marcelo, Teseu. Um prazer em todas e todos que estão acompanhando a gente aqui na Fórum Sindical. Tudo bem. Marcelo, querido, saudade tu? Oi, Fro, boa noite. Eu que estou com saudade. Boa noite, Teseu. Boa noite, Tamires. Boa noite à nossa comunidade da Fórum. É sempre uma felicidade participar
Estou com cara de cansado, passei o dia todo numa confusão danada, mas resolvi e estou aqui, né, para a gente bater o nosso bom papo. Que bom. Bem-vindo ao time, Marcelo. Confusão aqui não falta, meu bem. Gente, pelo amor de Deus. Vamos começar com isso, né? A gente vai dedicar esse programa para falar daquilo que a Tamires está coordenando no Ministério da Justiça. A Tamires novinha, né? A Tamires tem 30 anos e já fez. 29, nem fez 30, gente. Olha que coisa mais fantástica. Essa mulher negra, feminista, da periferia da Zona Leste. A escolha da Tamires, para mim, para o Pronaf, já é algo muito simbólico para mostrar que este governo tem compromisso, né, com a segurança pública, com a cidadania, com a defesa dos direitos humanos. Então, assim, primeiro, Tamires, parabéns, a gente está muito feliz com a sua escolha, né? Eu que te conheço, eu sei da tua luta e da tua competência, eu acho que vai ser muito bacana, conte com a gente, para a gente poder divulgar, para a gente poder fazer essas disputas todas que nós precisaremos fazer. Então, bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Marcelo é nosso camarada de sempre, assim, tipo, tem um grande conhecimento de segurança pública, de direitos humanos. Marcelo, você fez, inclusive, parte, né, do governo do Camilo, o primeiro mandato, não foi? Na Secretaria de Segurança Pública? Eu fui secretário adjunto de política sobre drogas, mas quando eu fui coordenador especial de políticas públicas dos direitos humanos do primeiro governo Cid, eu tive contato com o Pronas, mas isso faz muito tempo. A Tamires era adolescente e eu fico feliz de vê-la à frente de um programa que naquele momento se apresentava com algo tão importante para a transformação da segurança pública do Brasil, que foi esvaziado. Naturalmente, a Tamires vai contar para a gente aí quais são os desafios novos. Exato. Eu queria, antes da gente entrar nesse debate, falar um pouco, né? Porque isso também tem a ver com segurança pública. A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Onde a segurança pública não foi efetiva, ao contrário, né? Ela apoiou, ela colaborou com um atentado terrorista, com a ação de vândalos que destruíram as 3 sedes do poder do Estado brasileiro. Eu queria, muito brevemente, gente, com o que a gente já tem, a partir de tudo que a gente já ouviu do que aconteceu no 8 de janeiro, a minha tese está em consonância com as tentativas, quando a gente vê o documento encontrado na casa do Torres. Havia, me parece, claramente uma intencionalidade, e com a participação do alto comando militar, de que o Lula pedisse uma lei de segurança, né? Uma lei, como chama? LGO, né? LGO. Então, e o Lula não fez isso de maneira muito inteligente, né? Interviu, o pedido foi na intervenção da segurança pública de Brasília, e esse golpe foi minado pela grande capacidade política que o Lula tem de articular os 3 poderes, todos os governadores, enfim. Eu acho que ele saiu engrandecido. Mas de tudo que a gente está vendo, gente, que não tem mais como esconder a participação, especialmente do Exército, das Forças Armadas, nessa tentativa de golpe, vocês acham mesmo, como advogados agora, tá? Não, e Tamires não como coordenadora dentro do Ministério da Justiça, como na opinião de vocês como advogados, que a gente vai conseguir julgar quem estimulou, quem xingou, quem financiou, quem articulou, quem está no comando? Porque o que a gente está vendo, com exceção do Torres, né, especialmente, a imensa maioria das pessoas foram pagas para estar ali, tinha gente que nem sabia o que estava fazendo ali, né? Então, assim, essa massa, de novo, que foi para a prisão. Vocês acham que tem a possibilidade, com os elementos que a gente tem hoje, de punir
esses verdadeiros culpados, né? Esse comando dessa ação terrorista. Eu queria começar com o Marcelo, e daí depois a Tamires dá um pitaco, e a gente abre para o Teseu e vamos falar da coordenação da Tamires, tá bom? Bom, Fro. Eu acho o seguinte. Deliberadamente eles tentaram um golpe, né? Claramente com a participação militar, eu não vejo dúvida nenhuma disso. Altos escalões, inclusive das 3 Forças Armadas. Estou falando isso, Tamires, não sei até que ponto que você pode comentar, então eu fico tranquilo para comentar, né? Vejo isso claramente, e a tomada de decisão da intervenção, né, setorial na segurança do Distrito Federal foi uma decisão importante, porque ela compensou a GLO, quer dizer, não colocou as Forças Armadas na rua, que é o que se pretendia, manteve nos quartéis, e, de alguma maneira, a intervenção que foi proposta pelo Flávio Dino naquele momento funcionou. Foi um risco, né? Porque a gente precisava controlar a polícia do Distrito Federal, que era uma polícia também que não só tinha sido conivente com aquele vandalismo, como tinha sido participativo, tinha participado ativamente. Então, assim, diante do risco maior e do risco menor, se optou pelo risco menor de você impedir que os militares, naquele momento das Forças Armadas, fossem às ruas. Mas houve uma força muito grande que precisou ser tomada para que os militares da Polícia Militar do Distrito Federal se somassem ao esforço de contenção daquilo ali, e também não foi por acaso. Aquilo ali foi costurado. O senhor Flávio Dino um extraordinário estrategista da área jurídica, inteligente, estava no momento, assessorou o Lula com muita presteza naquele momento, mas eu acho que o apoio dos governadores e o fato do golpe não ter emplacado o apoio dos demais poderes foi fundamental, porque jamais houve golpe no Brasil, mesmo das Forças Armadas, se não tivesse havido o apoio de, pelo menos, o Congresso Nacional, ou pelo menos o Supremo Tribunal, endossando um certo caráter de legalidade, e dessa vez realmente não houve. Então, assim, aquela costura política que o Lula fez antes, com os governadores, com os poderes e com a sua estratégia de apoio internacional, de fato, impediu que aqueles caras tomassem a República, que era o que de fato eles queriam. Se eles vão ser punidos, eu acho que irão sim, e devem. Inclusive aquele que não estava, que você disse que não estava sabendo nada, mas já é grandinho o suficiente para entender que se tem uma placa de proibido entrar num monumento nacional, é proibido entrar no monumento nacional, e quebrar as coisas também é proibido, porque ali houve tudo, né? Ali houve invasão, ali houve depredação do patrimônio público, do patrimônio histórico, houve vandalismo de todo jeito, houve roubo, houve todo tipo de pirraça, fora realmente o atentado ao Estado Democrático de Direito, a tentativa de destituição de um presidente eleito, numa sequência de fatos. Aquilo ali não apareceu do nada. Aquilo ali foi depois de um episódio em que um sujeito colocou uma bomba dentro do caminhão-bomba, dentro de um aeroporto, que é outra bomba, que já tinha sucedido uma história no dia 12 de dezembro em Brasília, eu estava lá na transição e vi aquilo, em que queimaram carros, em que queimaram ônibus e tentaram invadir a Polícia Federal. Então, assim, todos sabiam que estavam praticando crime. Sabiam que estavam praticando crime quando foram para aquele acampamento que já era criminoso, porque visava romper com o nosso sistema democrático. Não era contra o Lula aquilo ali era para pôr fim à democracia. Então, assim, fiquei muito feliz de ver na posse do delegado Andrei, o Alexandre de Moraes, por exemplo, ser tão veemente em dizer todos que executaram, planejaram, financiaram e tiveram participação direta e indireta naquilo serão punidos. O que chama também a responsabilidade o chefe de estudinho que está lá nos Estados Unidos, que é o Bolsonaro, que foi quem estimulou, foi quem entusiasmou aquele pessoal, foi quem em nenhum momento disse, olha, isso é errado, vão para casa, foi quem não reconheceu a derrota,
foi quem saiu do Brasil sem passar a faixa e foi quem se acovardou e, no final, depois de 7 horas daquele absurdo, chega para dizer que é contra a depredação dos prédios públicos. Meu amigo, o sobrinho dele estava lá. A nossa sorte também, Teseu e Tamires, é que eles são profundamente burros, porque não basta ser profundamente reacionário nesse grupo, tem que ser profundamente burro. Então, eles se filmaram. Quer dizer, eu até tuitei no dia, o Léo Índio, todo emocionado em cima do Congresso Nacional, prenda só esse aí, e faça o serviço que você vai encontrar tudo. Agora, por que ainda não chegou nos financiadores? Porque, certamente, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, claro, com o apoio do Ministério da Justiça, com a Advocacia Geral da União, de uma forma inteligente, está tentando fazer com que o processo aconteça dentro das regras de investigação que são aquelas que o Estado brasileiro prevê para não dar uma nulidade lá na frente. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos saber bem direitinho. Agora não adianta você prender o sujeito para ele conseguir um habeas corpus e sair mostrando a irregularidade na investigação, a irregularidade. Não, eles vão ser presos no momento certo e vão pagar na hora certa. Agora, eu só lamento de tudo isso, é claro, além desse trauma que teve o Brasil que passar, é que o governo Lula, tinha uma outra pauta, uma pauta de colocar o Brasil para funcionar imediatamente. E teve que, de fato, dar uma freada, apesar do trabalho multilateral e todos os ministérios para tentar tocar as suas demandas, teve que dar uma freada mesmo para defender a nossa democracia. O que também, por outro lado, abre para a gente uma nova possibilidade, sabe, Fro? Aquela descida do Lula, de mãos dadas, depois, porque o Lula estava em Araraquara, prestando solidariedade à turma que estava sofrendo na enchente. Foi para o Palácio, a turma dizendo não vá, que é perigoso. Ele foi, e recebeu ali o chefe dos poderes. No outro dia, estava fazendo a reunião com os chefes dos poderes ali dentro do Planalto, uma reunião com os governadores, desceram de mãos dadas, atravessaram a Praça dos Três Poderes e foram ao STF. Quer dizer, é uma oportunidade também da gente aproveitar uma união em torno da democracia para fazer o que não foi feito na época da pandemia, quando o Brasil também precisava de uma união de todo mundo e não teve porque tinha um irresponsável no comando do país, dessa vez não tem. Então, também pode ser que a partir daí a gente também tenha uma possibilidade de governança do Lula num ritmo também fora do comum, né? O Lula é incansável. A Tamires está aí num ritmo que o Flávio Dino impõe e que o Lula impõe a ele. O Lula não para. E ele já disse isso claramente. Quem entrou já sabe porque ele já tinha dito. E eu acho ótimo. Muito bem. Tamires, você quer comentar um pouquinho sobre a perspectiva da advogada? Ou, se você quiser, também de quem... Porque, assim, Tamires, tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Na cultura do encarceramento, do punitivismo, etc., que a gente tem no Brasil, quando os vândalos foram presos, a primeira coisa que eles lembraram foram dos direitos humanos, né? Que eles não estavam sendo tratados com direitos humanos, eles continuavam com celulares, recebendo quem tinha. Assim, eu fico... Até vacina receberam. Até vacina, gente, cobertor. Quer dizer, você fala assim, esses sujeitos, eles não têm a menor ideia, né, do que é o sistema carcerário no Brasil. Mas são espertalhões. Tanto é que falar de direitos humanos, né? Sim. Engraçado mesmo. Daí é muito engraçado, né? Daí eu tinha vontade de ficar escrevendo direitos humanos para humanos direitos. Não é o direito. Sabe assim? Dava vontade, mas a gente não pode fazer isso, porque a gente defende os direitos humanos, inclusive para esses energúmenos, né? E eles estavam sendo tratados com bastante dignidade. Fala, Tamires. Professor Silvio, que agora é ministro de Direitos Humanos e Cidadania aqui, né? Eu quase mandei isso para ele. Um grande amigo, falei, olha, tem direitos humanos só para manjeito, mas não pode, né? Porque é isso. Mas eu achei interessante, eu vi até uma piada assim na internet de como o governo Lula, em menos de um mês, já conseguiu fazer uma revolução no país, né? Extremamente radical, falando sobre direitos humanos, tomando vacina, falando sobre a
né, do cárcere, da prisão no Brasil, assim, né, em um mês, menos de um mês, a gente já conseguiu fazer uma revolução. Mas, assim, sobre os atos, assim, eu acredito e eu espero que sim, essas pessoas elas vão ser punidas, porque, assim, não tem outra possibilidade, gente, acho que não tem outra possibilidade. A gente passou por vários momentos históricos no Brasil, e aí a gente tem conversado muito sobre isso aqui, mas com amigos nos coletivos, né, na militância, sobre como no Brasil a gente passou por momentos históricos complexos, difíceis, e a gente ultrapassou esses momentos como se nada tivesse acontecido. Então, mais de 300 anos da nossa história, o início da história desse território, né, conhecido como Brasil, foi feito por um processo de genocídio dos povos indígenas, de exploração, né, do trabalho, através do trabalho escravo da população indígena e da população negra vinda de África. Acabou a abolição da escravidão, né, fizeram a abolição da escravidão aqui no Brasil, uma abolição meramente formal, né, assinatura de uma lei, sem nenhuma política, e sem nenhuma reparação, sem nenhuma discussão social sobre esse momento, e aí passou como se nada tivesse acontecido. De repente, o Brasil vive uma democracia racial, porque existe um processo de miscigenação e racismo aqui não existe. Aí passa, né? E aí a gente sofre até hoje, mais de 100 anos, né, após a abolição da escravidão, a gente sofre as consequências desse processo de não fazer uma discussão séria sobre o que foi o período da escravidão no nosso Brasil. A gente vê o racismo estrutural, a forma como ele se relaciona nas instituições, a forma como ele vitimiza a população negra até os dias de hoje. E não só a população negra, né? O racismo, sendo estrutural, ele atinge toda a população brasileira, sendo negra ou não negra. Passamos pelo período da ditadura militar aqui no Brasil. Acabou a ditadura militar no Brasil, não fizemos uma discussão séria sobre o que foi esse período da ditadura militar. Não fizemos. Nas escolas, não fizemos uma perspectiva histórica, uma perspectiva cultural, uma perspectiva de formação, uma perspectiva de disputa cultural e ideológica na sociedade. A gente não fez isso, não fez. Teve agora, né, durante o governo Lula e Dilma, uma discussão sobre a Comissão da Verdade, o relatório, e mesmo assim tivemos discussões muito aquém do que deveria ser feito. Deveria ter monumentos no país inteiro que fizesse uma discussão séria sobre o que foi a escravidão e sobre o que foi o período da ditadura no Brasil. Não é à toa que até hoje a gente está vendo essas pessoas aí que acamparam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar, pedindo ditadura militar, e aí quando toma bomba na cara, né, e bala de borracha, não entende o que está acontecendo. Essas pessoas nem sabem o que elas estão pedindo, né? Elas não têm noção da gravidade do que é isso. Eu espero que elas não tenham noção, né? Eu espero. Porque, e aí, isso, na minha avaliação, é resultado desse processo de ignorar, mais uma vez, um período que foi difícil, né, de exploração, de tortura, enfim, de cometimentos de diversos crimes, de várias perspectivas, sem essa discussão, né? E aí a lógica do relembrar para não viver é fundamental nesse sentido. E aí, eu acho que se a gente passar mais uma vez, né, a gente viveu, nesses últimos 4 anos, um governo genocida que promoveu uma política de morte contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora, contra os povos indígenas. A gente está vendo agora o que aconteceu com os povos Yanomamis aqui no nosso país, contra a população negra, contra as mulheres, contra as LGBTs. E aí, se mais uma vez a gente passar por esse momento sem fazer uma discussão séria sobre o que aconteceu, sem ter um processo de punição, ainda mais depois do que aconteceu no dia 8, eu acho que a gente vai assim, são flancos que são abertos no nosso processo de civilização, né, na construção do que é a nossa democracia, que vão ser impossíveis de ser fechados. A gente não vai conseguir lidar. Porque o que aconteceu aqui no dia 8 foi assustador. Assustador em várias perspectivas. Assim, seja porque essas pessoas estavam aqui e elas teve esse sentimento de autorização para fazer esse tipo de ataque, né, ao símbolo dos 3 poderes, e assim, tanto da população que veio, quanto de parte do poder público, em especial das forças de segurança, que foram coniventes com esse processo, como a gente viu acontecer abertamente, inclusive através de vídeos. E aí eu acho até engraçado, Marcelo, falar sobre como essas pessoas são reacionárias, mas também são burras. Assim, isso, inclusive, está fazendo com que a gente tenha a possibilidade de chegar até elas, porque elas estavam aqui filmando,
fazendo live nos próprias redes sociais, mandando mensagem no WhatsApp, áudio, vídeo, foto, dizendo nome, da onde é, quem é, ou seja, facilitando o trabalho dos policiais federais, civis, que fazem a pesquisa, né? Os peritos fazem as pesquisas para conseguir identificar essas pessoas. Então, eu acho que eu não só espero, né, como uma militante, como uma cidadã, mas eu acho que é fundamental a gente fazer isso, porque senão a gente vai ter um problema muito sério numa perspectiva de civilização do Brasil, uma perspectiva assim, de cultura mesmo, que precisa ser disputada. E aí eu acho que esse vai ser um dos principais desafios do governo Lula, disputa ideológica, porque o Bolsonaro, em 4 anos, conseguiu fazer uma disputa ideológica e fazer ter uma dominação numa parcela da população brasileira que a gente, em 14 anos, em 12 anos, não conseguiu fazer. E aí, para conseguir retomar esse sentimento de autorização da violência, da barbárie, né? Essa naturalização de momentos históricos no nosso país, que foram momentos de terror, como se fossem momentos de glória, né? Como foi o período da ditadura militar, essa lógica da segurança pública, numa perspectiva da segurança privada, né? Que é da proteção individual, que é do eu ter armamento e eu me salvar, e só assim isso ser possível, né? De garantir a segurança para as pessoas. Tudo isso precisa ser discutido e precisa ser disputado, e é uma disputa que passa por políticas públicas, que passa pela valorização, que passa por uma série de coisas, mas que passa por uma disputa cultural, uma disputa relacionada à educação, uma disputa relacionada à ideologia no nosso país. Inclusive, a coordenação, né, do programa que você está coordenando vai ter que fazer muito, né, esse debate, porque vai ter que reconstruir mesmo a ideia de segurança pública, porque chamei esse programa de justiça para a classe trabalhadora, né? Porque a insegurança pública, a violência como grande parcela da população é tratada, faz com que também a resposta, né, a crença à lei, ao Estado de Direito, fique muito abalada. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu vou colocar o Teseu na roda e já vou dar boas-vindas ao Renato Rezende. Muito obrigado por se tornar membro do canal da Fórum. E ler um superchat do Sérgio Serel, que diz o seguinte: Fro, eu sinceramente fico entre gastar meu verbo e falar para quem não quer ouvir, ou só deixar que enfrentem a consequência do desligamento da realidade. A gente está vivendo uma dissonância cognitiva grave, e eu acho, Tamires e Marcelo, e a gente da mídia também, vai ter que haver um esforço muito grande da comunicação, da formação e da cultura para que a gente vença, né, esse processo aí de dissonância cognitiva. A tela da Tamires ficou preta, acho que alguém ligou para ela. Aí o Sérgio diz, até porque, se não mugir, o gado não presta atenção e eu me recuso a mugir. Gente, aproveitando os novos membros e o superchat, vocês sabem o quanto que é importante vocês fortalecerem canais de mídia independente, canais democráticos, canais como o da Revista Fórum. Como é que vocês fazem isso? Se inscrevendo no canal, que é de graça, compartilhando os links das nossas lives, tornando-se membro, que custa uma cervejinha, fazendo um superchat de qualquer valor. E você que está assistindo depois do ao vivo, você também pode clicar no Valeu Demais e deixar sua contribuição. A gente precisa muito da contribuição dos nossos leitores, porque a gente é uma mídia que, de fato, somos financiados pelos nossos leitores, né? A gente não é financiado por banco. Então, assim, sem vocês a gente não toca isso aqui para frente. Então, agradeço muito o apoio de vocês e estimulo vocês a colaborar. Teseu, entra na conversa, porque a gente depois abre um pouco mais para a gente focar no nosso tema, que é o Pronasce. Primeiro, acho parabenizar, né, a Tamires aí por estar ocupando um cargo tão importante, né? Uma mulher que sente na pele, né, esse problema que é a segurança pública, né, e sentiu a vida inteira, né, e todos nós sentimos, né, e eu falo todos nós porque a própria articulação do golpe que teve no dia 8
que na verdade não foi articulado dia 8, mas que teve ali seu ápice no dia 8, ela passa também por não é nem a questão da conivência, porque nós, trabalhadores, em vários momentos, enquanto a gente estava na luta contra o golpe, contra a presidenta Dilma, a gente estava na luta contra a reforma da Previdência, a entrega do pré-sal, a reforma trabalhista, nós, por muito menos, levamos bala de pimenta, tivemos pessoas presas sem ter feito bala de borracha, né? Sem ter feito nada perto do que aquele pessoal fez no dia 8. Então, a conivência da polícia do DF, ela foi enorme. E a gente fala isso com propriedade porque eu mesmo já levei lá bomba, gás lacrimogêneo, por aí vai, nessas lutas em defesa de pautas do povo, né? Porque a reforma da Previdência nada tem de interesse para o povo, é só interesse do empresariado, dos ricos, dos banqueiros, que aí fortalecem os seus caixas com previdências privadas e todo um jogo de interesse por trás, priorizando o dinheiro do povo brasileiro, não para a previdência social, e sim para pagamento de dívida e de juros, né? Então, a gente, quanto classe trabalhadora, sente e sabe muito bem o quanto é diferente o tratamento quando se fala de esquerda, de trabalhador e de pautas como as nossas. E aí, dentro desse cenário, né, eu até tive conversando muito com os advogados. A semana passada passei a semana toda em Brasília, e a gravidade do que aconteceu, ela assim, além do choque que viu, Fro? Chegar em Brasília e ver, eu vi que o Marcelo esteve lá também semana que vem, ou semana passada, e a gente, quando a gente olha ali aqueles prédios todos depredados, assim, o sentimento mesmo, meu Deus, assim, a que ponto nós chegamos, né? Quando a gente pensa que acabou, eles vêm com essa bomba. Eu não tive nessa semana, eu tive durante a transição, quando eles fizeram aquela pirraça do dia 12, o primeiro antes porque eu participei da transição com o Silvio Almeida, né? Então, assim, eu estava em Brasília quando aconteceu aquela que eles tentaram invadir a Polícia Federal. Né? Ali, no dia da diplomação. No dia da diplomação. Dia da diplomação, Isso, eu tive também nesse mesmo dia e, enfim, isso, assim. Teseu, eu tive na posse, né? Tive na posse também. Eu também tive na posse. No palácio, dentro do palácio, o Salão Nobre, aquele que eles destruíram total, teve vários ministros. Na verdade, a gente fala transmissão de cargo, mas não teve transmissão de cargo nenhuma, foi posse mesmo, porque não tinha um ministro bolsonarista. Então, a de Pimenta, por exemplo, que eu fui 2 ou 3 dias antes daquilo acontecer, é um dos lugares mais bonitos do Palácio do Planalto, né? O STF, gente, eu sou historiadora, eu chorava quando eu via os caras destruindo tanta coisa. Olha, tem quadros ali que você fala, como é que pode? Eles esfaquearam, eles evacuaram, gente, em obra de arte. O ódio que essa gente tem à cultura é uma coisa que você fala, é impressionante como o fascismo animaliza o sujeito. Eu olhava aquilo e era muito triste, assim. O domingo do ataque, eu estava na rodoviária de Brasília voltando para São Paulo, porque eu fiquei para ir para alguma, eu fui para a posse e depois fiquei indo em algumas posses de ministros, né? Conversando um pouco com a galera e tal. Mas foi muito triste. E aí você, agoniada, porque eu dentro de um ônibus, foi uma viagem longuíssima, assim, foi parando em 500 lugares, você sem saber direito o que estava acontecendo, entendeu? E vendo o vídeo, chegando uma angústia tão grande. Você fala, meu Deus do céu, teve um 1º de janeiro lindo, lindo de morrer, né? Aquele...
aquela simbologia do povo subindo, né, passando a faixa para o presidente, e depois aquele horror, uma semana depois. Então, assim, eu acho, concordo com a Tamires, com o Marcelo, a gente não pode esquecer. Se tem uma coisa aí que não pode deixar barato, é isso, porque deixar barato isso significa a gente desacreditar, né, que esse país pode voltar a ter minimamente convivência democrática. Desculpa, Teseu, eu te cortei. Não é isso, eu acho que só para finalizar, aumenta cada vez mais, né, o papel tanto da Polícia Federal, da Justiça, do Ministério Público, do STF, de todos os brasileiros, de identificar e trazer e punir rigorosamente cada um desses bandidos, terroristas, extremistas que fizeram isso tudo. Vou passar para o Marcelo, que ele está... Posso passar? Eu queria só dar um toque interessante. A Tamires falou de memória, e eu acho que memória é uma coisa que a gente tem essa dificuldade histórica do Brasil de encarar os próprios demônios para resolver de uma vez por todas um caminhar diferente. Isso aí é histórico, né? Ela veio citando desde do genocídio indígena, da mão de obra escrava, das torturas diárias, da penalização, do sofrimento negro, dos golpes de Estado. A gente vê isso presente em vários momentos, né, de agora, inclusive, por exemplo, quando Temer diz que o Lula está cometendo um erro em falar de golpe. Olha, se o cara deu um golpe, né? Não quer ser chamado de golpista, e aí esses caras querem ser anistiados, nós vamos ter que resolver o nosso passado para a gente caminhar no nosso futuro. E uma coisa grave da memória do Brasil é, inclusive, sobre Brasília, Fro. A gente precisa conhecer Brasília. Na verdade, meu pai, que você conhece, ele diz que devia ser direito público subjetivo de todo cidadão latino-americano visitar o Museu de Antropologia do México. Eu acho isso um negócio genial, porque, de fato, todo mundo deveria ter o direito subjetivo de ir lá para ver da origem latino-americana. Pois eu acho que todo mundo devia ter esse direito de ir a Brasília. Brasília, que tem 62 anos, que já não é uma cidade nascida ontem, que para Tamires já está mais distante do que para mim. Brasília foi o primeiro conjunto urbano tombado pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Então, assim, além das obras individuais, além dos prédios individualmente, Brasília inteira é um monumento da humanidade. E o que aqueles caras fizeram é de um assinte tão grande, porque, além de ser um monumento, um patrimônio da humanidade, ela também é a representação simbólica e estrutural da nossa democracia. Aquilo que fizeram com o STF, o direito, ele tem um formalismo que a Tamires e eu, o Teseu também é da área, a gente até critica o formalismo, mas significa que você tem um rito, né? E o que aqueles caras fizeram, sinceramente, eu nunca imaginei que fosse capaz de alguém fazer dentro de uma corte de justiça. Aquilo ali merece uma punição forte. E outra coisa, terrorismo puro. Eles deixaram 3 bombas dentro do STF, 4, e 2 no Congresso Nacional. Quer dizer, entre os imbecis que não sabiam o que estavam fazendo, mas estavam cometendo crime, e aqueles que estavam sabendo direitinho onde é que estavam indo, dentro do Planalto... Pegaram armas, Marcelo. Porque foram roubar as armas, né? Existiram ali coisas absurdas que precisam vir a público, né? E aquela covardia no final, porque também foi uma solução encontrada à base das circunstâncias da prisão acontecer de manhã, porque foi uma forma também dos militares livrarem os seus, né? Porque são covardes, né, Fro? Faz parte dessa turma, da história dessa turma ser covarde. E aí a Tamires tem um desafio grande do Pronace, porque o Pronace ele foi uma tentativa, eu não sei como é que está funcionando agora, de você mexer com a estrutura das polícias militares, que ela é a repetição no Estado de uma ideia hierarquizada, fracassada, fechada, anticomunitária das Forças Armadas.
E o Pronace, né, eu me lembro bem das reuniões do GGI, com a ampla participação da sociedade civil, também era criticado, não só dentro das polícias, mas pela sociedade civil, que é acostumado para tortura, Flor, né? O cara, quando rouba a sua carteira, ele não quer, né, só que prenda o sujeito, ele quer que dê uma surra no sujeito. Né? É uma sociedade difícil que se acostumou a engolir esses argumentos como se fossem corretos. E eu acho até interessante, viu, Tamires, você que é uma pesquisadora, propor a alguém que faz pesquisa da segurança pública. A gente, quando vê que segurança pública, tem muito estudo de perfil nos presídios, né? O que demonstra que, de fato, o racismo é estrutural e é direcionado. Fazer um estudo de perfil nesses bandidos delinquentes que foram presos no dia 8, né? Porque aí a gente vai ver um perfil completamente diferente, Fro, Teseu e Tamires, do perfil naturalizado da sociedade brasileira. De quem está não vai ter negro na cadeia, né? Não vai ter negro, não vai ter pobre, não vai ter os segmentos vulnerabilizados da população, mas estavam lá esses delinquentes que saem comemorando, como hoje eu fiquei impressionado, que eu pensei que a ficha fosse cair, pelo menos quando eles tomassem a vacina. Mas não, tem gente que a ficha não caiu. Hoje uma cidadã pulando de alegria porque estava com a tornozeleira eletrônica, cara. Isso é brincadeira, né? Eu só não sei como é que... o Andrei, da Polícia Federal, estão de parabéns, porque conseguiram ainda prender aquele pessoal todinho, botar todo mundo na frente de um juiz. A papuda é grande demais, porque ainda coube aquela ruma de gente, porque, rapaz, não é fácil, papuda é a colmeia. E a colmeia não é fácil. Eu disse, pronto, agora criaram um problema, porque como é que vai prender tanta gente? Pois está ali, rapaz, tem que ficar... Né, assim, os direitos humanos... E os direitos humanos, cara, é isso mesmo. Direitos humanos é assim, a gente defende a legalidade das coisas, passa pelo cumprimento da lei. É uma distorção achar que direitos humanos defende bandido. Não, você defende o bandido, você defende a lei, e o bandido tem que cumprir a lei. Agora, se ele for preso, ele tem que ser preso com dignidade. Eles são bandidos, eles vão ter a dignidade. O que é a dignidade? É comer uma comida excepcional? Não, é a comida que as pessoas comem. Usar o banheiro excepcional, não, usar o banheiro que é aquele aberto, que claro que não corre risco do camarada cometer um suicídio ou de fazer... cara, paciência. Né? Marcelo, então vamos entrar lá no Pronace. Eu queria agradecer a Jane Gonçalves, o superchat, muito obrigada, e estimular a galera aí contribuindo conosco, especialmente se tornar membro. Pessoal, a gente está falando uma sigla aqui, Pronace. Pode ser que vocês não tenham conhecimento, né? A gente não vai dar de barato. O Pronace é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que foi instituído no segundo governo Lula, em 2007. Na época, né, com o ministro da Justiça, o Tarso Genro. E durante o governo Bolsonaro, né, para variar só um pouquinho, claro que segurança pública com cidadania era palavrão, né? Houve um enorme retrocesso. Eu vou pedir para a Tamires falar um pouquinho sobre isso, porque a Tamires esteve no governo de transição, ela foi responsável por fazer o levantamento disso, né? Tamires teve apagão de dados, orçamento, ao mesmo tempo que a gente vê orçamento para a ONG evangélica, que negou até água potável para a população Yanomami, né? Não chegava nada de recursos para continuidade do Programa de Segurança Pública. Então, eu queria que você fizesse uma breve síntese dos avanços que teve durante o governo Lula, e o retrocesso a gente sabe que foi total, mas aí eu já vou emendar uma pergunta que a Priscila Pamela, do Prerrogativas, fez para você, Tamires. Ela quer saber o seguinte: nesta nova versão, o programa vai ser instituído em todo o país. Como é que vocês preveem que seja o alcance? Se já houve algum estabelecimento de regiões prioritárias para começar a execução deste programa, tá? Então, eu queria que você já emendei aí para a gente já entrar no nosso assunto. Em 26 dias, viu, Tamires, a pergunta. 26. E aí, Tamires, aí o Marcelo falou uma coisa, né? Tipo, nós temos um mundo para resolver, um Brasil para reconstruir. E vem esses desgraçados,
né, tirar energia de todo o trabalho que precisa ser feito para resolver tudo que eles estragaram. Então, literalmente, eles querem continuar nos cortando energia. Mas é impressionante também a quantidade de coisas que vocês já realizaram. O Ministério da Justiça hoje já tem um pacote, né, com uma série de ideias interessantes para a gente intervir nessa questão da divulgação de fake news, etc. Já tem a aprovação, de acordo com a STF, da injúria racial como crime, né? Porque tudo, quando era crime de racismo, ia para injúria racial, ninguém era punido. Então, assim, quando você olha, você fala, meu Deus, 26 dias já fez mais coisa que 7 anos de golpe e governo Bolsonaro. Mas eu sei que a Tamires já tem traçado algumas coisas, por isso eu fiz esse monte de perguntas. Fro, você me permite só, Tamires, antes de você falar, só me solidarizar aqui, entrar na mesma linha do Teseu, para dizer que fiquei muito feliz com a sua indicação, viu? Assim, uma advogada feminista negra, que tem uma história de militância política, de militância estudantil, jovem. Eu acho que, bom, dentro de um grupo em que a pluralidade e a diversidade está representada, eu acho que aquele primeiro time mostrado, tanto pelo Dino como pelo Silvio Luiz, foi genial, né? E, assim, você estando lá, eu me sinto amplamente representado de que o Pronace, de fato, pode vingar em todas essas regiões do Brasil, que eu nem sabia que eram em todas, viu? Que a Fro está dizendo. Né? Ô, Marcelo, e mais uma coisa, Tamires é o exemplo puro também do resultado de política pública. Exatamente, né? Totalmente, tudo que a Tamires, né? Claro que ela é competente, que ela foi atrás, que ela correu atrás, mas se ela não tivesse as políticas públicas que o governo Lula gerou, a Tamires provavelmente não seria a Tamires, ou teria muito mais dificuldade de ser a Tamires, né, da forma como ela se tornou. Estou muito feliz. Olha, eu vi hoje, por exemplo, o Eide Tapeba, um companheiro nosso, vereador em Calcaia, da etnia Tapeba. Ele hoje é o secretário nacional de saúde indígena, estava lá com os Yanomamis. Cara, isso dá um orgulho, né, de ver que essas questões do genocídio Yanomami agora que serão tratadas por pessoas que sabem que houve uma negação do genocídio, porque o sapato aperta mais no pé de quem calça, né? E a galera aqui não calça, simplesmente acha que os indígenas desapareceram do nada e foram dizimados. E a estratégia está aí, viva até hoje, esse genocídio. A Tamires é a contestação a isso. Eu achei sensacional. Eu adorei. Fiquei tão feliz, você nem imagina. Nem me conhece, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei emocionada quando eu recebi. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Eu sou fruto das políticas do governo Lula, do governo Dilma. Assim, a casa que eu morava em São Paulo com a minha mãe, é uma política de habitação do governo federal do Lula, que é o PAI, que foi implementado durante o governo petista lá em São Paulo. Se eu sou advogado, se tem mestrado em direito econômico, é graças ao ProUni, que é uma política. Eu cresci no movimento social com a minha mãe, que é militante também sindical, militante do movimento de mulheres negras. Então, e aí é muito legal agora, né? Que aí na volta do Lula, então, a gente tem várias pessoas do ProUni, das políticas que ele implementou lá atrás, que estão aqui agora como gestores, né? Não mais como objeto de política pública, mas como sujeito que está ajudando a construir essas políticas, a executar essas políticas aqui no governo federal. Então, eu falo muito isso, eu achei importante falar, porque faz diferença na vida das pessoas, transforma a vida, né? Qual que é a regra de uma jovem negra de periferia, filha de mãe solteira, né, de mãe solo? Qual é a regra, né, da gente estar? Né? Qual é o espaço que a gente visualiza, né, nessas brincadeiras que a gente faz de visualização, né? Pense em uma jovem mulher negra da periferia de São Paulo, filha de mãe solteira, com 29 anos. Quem é ela, né? Onde ela está? Qual é a posição dela na sociedade? Quantas vezes que a gente vai ver, de fato, uma que tem mestrado, advogada, que está no governo federal, numa posição de coordenar um programa, que para mim é fundamental. Hoje a gente teve o dia inteiro, eu até fiquei até um pouco com medo de atrasar aqui, uma reunião com todos os secretários estaduais de segurança pública do país, né? Todos os secretários, alguns não puderam vir e mandaram representante, mas todos os estados estavam representados aqui
nessa reunião. Uma reunião começou às 14h, terminou às 6h20. Então, foi a tarde inteira de diálogo. E quando eu fui falar sobre o PRONASSE, nessa reunião eu apresentei algumas das diretrizes que a gente já delimitou aqui. Eu comecei falando assim, olha, segurança pública para mim é fundamental, porque segurança não deve ser pensada apenas como a garantia da ordem e prevenção de risco. A segurança ela precisa ser vista como a proteção da vida das pessoas, principalmente. Porque se a gente não está vivo, a gente não tem acesso a nenhuma política pública. Não dá para falar de educação, de cultura, de emprego, de moradia, de nada, para quem não está vivo. Então, a segurança pública ela é uma política fundamental. E o PRONASSE, pensar a segurança pública com cidadania, segurança pública cidadã, na minha visão, que precisa ser o norte do que é a política de segurança no Brasil, que é entender que a segurança ela não se constrói apenas com o fortalecimento das instituições de segurança pública, né, policiais. Isso é fundamental. É fundamental pensar no policial, é fundamental pensar na valorização, na capacitação, na formação, na articulação, né, entre as forças de segurança do país, mas é também fundamental entender que ter uma habitação segura também tem a ver com segurança pública. Ter acesso à educação de qualidade pública nos territórios também tem a ver com segurança pública. Ter espaço de cultura e lazer, esporte nos territórios também é uma questão de segurança pública. E o PRONASSE ele traz exatamente essa dimensão, né, da articulação, da transversalidade da segurança pública com várias áreas, em especial com as áreas sociais. E essa perspectiva do fortalecimento da capacitação, da formação em direitos humanos, né, com os agentes de segurança também, assim, né? Então, é um desafio muito grande. O PRONASSE, como a Flo comentou, né, ele foi instituído por uma lei, que é 11.530, de 2007, né, que o Tarso era o ministro da Justiça, que o presidente, em segunda gestão já do presidente Lula, e ele estabelecia mais de 95 ações que envolviam desde formação, a Bolsa Formação dos agentes de segurança, formação em direitos humanos, capacitação, compra de equipamentos, de armamento não letal, de viaturas, construção de equipamentos, né? Então, construção dos espaços, a ações voltadas para estímulo de processo de formação, de cultura, de esporte, de lazer, trabalho com a juventude, trabalho com as mães, as mulheres, né? Tem Mulheres da Paz, tem um Protejo, Jovem Cidadão, então, os pontos de cultura, pontos de leitura, então, assim, envolvia várias ações. E aí, durante, enfim, é um programa, como já foi dito, né, foi estudamente secado hoje, já na transição, né, quando a gente estava indo atrás, assim, não existia absolutamente nada da estrutura do PRONASSE, né, teve uma época em que chegaram a fazer um concurso temporário, né, para funcionários públicos temporários, só para trabalhar com o PRONASSE, para o controle das 95 ações, assim, essa estrutura não existia mais, então a gente chegou um programa basicamente inexistente, só alguns passivos que ainda continuaram seguindo em relação a alguns convênios que foram firmados lá atrás, que a gente, né, tem essa esperança, mas na prática o programa em si não existe. Durante esse ano, esse é um primeiro ano de governo, é um ano de construção do plano plurianual, né, um plano que vai se discutir o orçamento de 2023 a 2024. Então, uma das coisas que a gente tem pensado é de promover debates públicos, seminários nacionais em todas as regiões do país, seminários temáticos, temas que estão relacionados às prioridades de ações que eu já vou comentar, dessa retomada do programa, para a construção do desenho do que vai ser esse PRONASSE e da volta do orçamento para o PRONASSE a partir do ano que vem. Esse ano, a gente vai trabalhar com o que já existe aqui, né? Então, a gente retoma a marca PRONASSE, né? O programa marca, vai ser lançado provavelmente agora em março, e a partir de 3 eixos, que é 3 eixos principais de atuação, e aí a gente está construindo agora, está no processo de diálogo, né, das ações, mapeando o que tem, o que a gente consegue juntar, o que a gente consegue fortalecer, o que precisa criar. O primeiro eixo é políticas de enfrentamento à violência contra... Enfim, primeiro um eixo que é central, né, que vai envolver todos esses, que é a questão racial. Assim, né, num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado,
num país em que a gente está vendo que o índice de feminicídio diminuiu em abstrato, mas contra as mulheres negras aumentou, né? Então, diminui contra as mulheres brancas, mas contra as mulheres negras aumenta. Então, tem uma parte da população que está morrendo e essa parte da população ela tem CEP, ela tem cor, e isso precisa ser identificado na política pública. É fundamental a gente ter esse recorte, essa racialização das políticas, para, de fato, conseguir atingir quem realmente precisa. Né? Então, essa questão racial, ela norteia todas as ações e todos esses jeitos. Mas, primeiro eixo, combate à política, política de combate à violência contra a mulher. E aí, aqui vem fortalecimento e capacitação das patrulhas Maria da Penha, né, nos estados, tanto patrulhas que estão relacionadas ao aparelhamento e modernização, que eles falam, então as patrulhas e as delegacias das mulheres, e aí isso passa por uma retomada do Bolsa Formação. A gente vai voltar ao Bolsa Formação agora específico para as patrulhas nesse primeiro momento, né? O Bolsa Formação é um processo de capacitação e formação dos agentes de segurança, e a partir dessa formação eles recebiam uma bolsa. Esse Bolsa Formação foi cortado já há muitos anos, agora a gente vai retomar com esse foco nas patrulhas Maria da Penha, com esses focos nas formações voltadas para o ciclo da violência doméstica, os tipos de violência, a Lei Maria da Penha, a sensibilização para atendimento, enfim, para essa capacitação mesmo, né? Então, garantir que e estimular a partir disso, né, que os estados que não têm Patrulha Maria da Penha criem Patrulha Maria da Penha, e os que têm dê uma prioridade central para essa política dentro das entidades, né, das corporações policiais. Um fortalecimento também para as delegacias das mulheres. A gente tem um pouco mais de delegacias especializadas, então ver também se a partir disso a gente consegue um estímulo para a criação de delegacias das mulheres especializadas em outros territórios. Tamires, só uma dúvida. Essa Bolsa Formação, ela funciona tanto para município como para estado, né? Porque o PRONASSE é o diálogo interfederativo. Então, por exemplo, também forma guarda civil. Todos os agentes de segurança. Todos os agentes de segurança, policiais militares, policiais civis, policiais penais, GCMs, todos. Tá. Inclusive, viu, Tamires, aqui em Fortaleza, viu, Fro, quando ele foi estabelecido, eu acho que ele foi primeiro no governo da Luiziane, que era petista do município, e depois é que ele foi levado a nível de estado. Aliás, ele funcionou bem em nível municipal, porque está mais próximo das comunidades, né? Mas aí, quando já foi levado para o Estado, já foi em outra circunstância. Mas ele tinha essa transversalidade, né, Tamires? Exato. Tem essa articulação. Inclusive, acho que a prioridade do PRONASSE é o diálogo até com os municípios, porque a responsabilidade dos municípios é a prevenção. E o PRONASSE é muito com essa lógica, né, da segurança preventiva, né, do policiamento comunitário. Então, o diálogo com o município, com as GCMs, com as guardas, é central nesse programa, né? Na execução das ações, das políticas do programa. Muito importante. Desculpa, para você ter ideia de como é que são as coisas, né, Tamires? O PRONASSE, no GGI, você colocava todo mundo, comunidade, aí colocava Guarda Municipal, Polícia Estadual, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, a gente até se irmanava, né? Aí, de repente, quando acaba, você vê células fascistas. Olha só, né? Como é ruim desarticular uma sistemática integrada entre todos esses atores, né? De repente, a gente perdeu a Polícia Rodoviária Federal. Olha só o xadrez que está sendo montado para você encontrar as pessoas ali dentro, né, Tamires? Tamires, eu não deixo a Tamires falar, mas eu acho isso muito importante da gente pensar que na base, gente, de novo, né? Esse é um debate que eu acho que a Tamires vai fazer com muita propriedade. Porque lá na base da segurança pública, o que a gente tem? A gente tem também trabalhadores negros periféricos, né? Então, assim, como é que a gente lida para romper esse ciclo de violência, né? Da autoviolência, que ela volta de novo para a população. Eu tenho visto, Tamires, alguns debates, e aí eu queria também entrar nessa discussão, eu sei que você vai completar, mas assim,
da formação em direitos humanos, porque você está falando da Bolsa Formação, mas é a formação de direitos humanos, a Circe, por exemplo, a Liana Circe Lins, ela tem um projeto lá em Recife, quando na vereança, para que você tenha direitos humanos nos cursos preparatórios. Porque nos cursos preparatórios para a polícia já tem um processo de facilitação. Então, o cara, se ele tem alguma sensibilidade, quando ele vai para os cursos preparatórios, ele já perde. Ele já entra todo cheio, todo trabalhado na violência. Já tem, Fro. Hã? Já tem. Nos cursos preparatórios, para fazer o concurso. Para fazer o concurso, eu não sei. Mas depois da formação. É isso, entendeu? Pode falar, Tamires. Oi? Pode falar. Você está me ouvindo? Tá bom. Não, depende. Tem algum. Eu sei, por exemplo, que no estado de São Paulo, né, que é de onde eu venho, na prova, se não me engano, para policial militar e policial civil, já tem na bibliografia, para, por exemplo, o livro da Djamila Ribeiro, a Comissão Feminismo Plural, o livro do Silvio sobre racismo estrutural, se eu não me engano, entrou agora o do Adilson também sobre racismo recreativo. Então, alguns estados, não sei se todos, mas eu tenho certeza que alguns estados, já para entrar, já começaram a incluir essas temáticas na bibliografia obrigatória para o estudo. O problema é mais complexo, porque eles estudam bastante direitos humanos. O problema é a estrutura mesmo. Inclusive, quando eu era coordenador especial de políticas públicas de direitos humanos, eles eram os meus melhores públicos, eram os policiais, porque você falava e todo mundo ficava parado e olha lá, não podia piscar não, assistindo negócio todinho, você fazendo aquilo, tinha uma mostra de cinema, inclusive, botava os filmes LGBT, a galera assistindo ali, não podia, né? Não podia reclamar, assistia, se era 2 horas, assistia. Agora, na hora de fazer, meu amigo, depois, que é o problema, viu? Porque a ação, ela passa não só pela formação, mas ela passa pelos protocolos de operação policial, pelos POPs, assim. Existe uma dinâmica de autorização à violência. Enquanto essa dinâmica de autorização à violência ela continuar, não vai mudar. A gente pode fazer a formação de qualquer jeito, todos os anos. Não tem formação sobre racismo, sobre direitos humanos, sobre a questão de gênero, raça, classe. Não vai mudar lá na ponta. Essa lógica da doutrina do uso da força, de tentar construir uma doutrina nacional, de fazer uma discussão sobre esses protocolos de operação, de padrões, né, de operação que existem nos estados, é fundamental para, de fato... A gente teve governadores como Dória, como Witzel, que sancionava isso. E o próprio Bolsonaro, né, tem que atirar na cabeça. O Tarcísio agora eleito querendo tirar as câmeras dos uniformes. O Witzel achava pouco o cara tá no helicóptero atirando na comunidade, ele mesmo foi para o helicóptero, né? Exato. E aí, só uma coisa, 2 coisas, assim, a primeira, sobre essa questão das câmeras em São Paulo e a importância agora que eu dou, em especial depois que eu tive essa experiência em Diadema, para os agentes de segurança. A maioria dos agentes de base são periféricos, são negros, são trabalhadores, né, entendem a importância, inclusive, da construção de uma política de segurança preventiva e como que isso modifica o trabalho deles. Então, são possíveis, são potenciais parceiros. A gente sempre tem que ver o agente de segurança, isso é uma coisa para agora, como potenciais parceiros nessa luta por uma segurança cidadã, porque isso modifica a vida deles, o trabalho deles também, né? Tem espaço para isso. E aí, pensando nisso, né, de vê-los como parceiros, né, e não como inimigos já de cara, São Paulo, por exemplo, o projeto do uso de câmera foi feito pelos policiais, pelos comandantes da Polícia Militar de São Paulo. O Tarcísio ele foi obrigado a recuar sobre acabar com as câmeras, porque os comandantes da Polícia Militar de São Paulo falaram, não, a gente construiu esse projeto, a gente defende isso, para a gente é importante que tenha. Né? Então, é fundamental, inclusive, construir essas pontes, porque tem determinadas políticas que estão nessa lógica da prevenção e do combate à violência
que os próprios agentes de segurança defendem, e às vezes os próprios agentes de segurança conseguem fazer com que mesmo o gestor, que tem uma política, né, de segurança mais radicalizada, não avance sobre a radicalizada, porque eles bancam isso, né? Então, a gente também tem que ver esses agentes como potenciais parceiros nessa luta, né? Entendeu? Eu já deixo você falar, só para a Tamires concluir a pergunta. Tamires, você falou que o eixo 1 é a questão racial, né? A questão de gênero. O eixo norteador é a questão racial. O primeiro eixo é políticas voltadas ao combate à violência contra a mulher, redução do feminicídio. Isso é uma prioridade não só do Ministério da Justiça, mas é uma prioridade do governo Lula como um todo, né? Então, o foco nosso, em março a gente vai lançar o Pronasce, vai ser já com um pacote nessa pegada deste eixo. O segundo eixo é de políticas para a população, políticas preventivas de formação, com foco no sistema penitenciário, né? Então, de promoção da cidadania para os presos e egressos do sistema penitenciário do país. Então, pensar políticas ensino formal, ensino profissionalizante, o ENSEJA, essas políticas de reinserção no mercado de trabalho para visar a prevenção à reincidência, e políticas também de formação para o agente de segurança, né, para o policial penal, de valorização e formação, que paute a questão da saúde mental, em especial, de qualidade de vida, para o agente de segurança do sistema penitenciário. E o terceiro eixo, terceiro e último eixo que a gente vai trabalhar esse ano, a gente está fechando aí no nome, mas essa lógica do território da paz, né? Territórios da paz. Isso. Traz um conjunto de ações, de políticas preventivas de segurança, que faz essa articulação com educação, com saúde, com os pontos de cultura, leitura, memória, com o esporte lazer, com a habitação. Aí a retomada da Juventude Negra Viva, que a Aniele falou na posse dela, também passa por aí. A volta das Mulheres da Paz, que é uma política que o presidente Lula tem muito em mente, também passa por aí. Policiamento comunitário, discussão de acesso à justiça, regulação, enfim, tudo que é essa lógica da segurança cidadã com base no território e articulação no município. Aí a pergunta da Priscila Pamela sobre critérios. A ideia é trabalhar, um programa nacional, então a gente vai trabalhar a nível nacional. Não dá para fazer nos 5 mil municípios ao mesmo tempo, porque a gente não tem pé, não tem condição para isso. Então, precisa ter alguns focos, né? E os focos vão passar pelos indicadores, né? Então, o primeiro eixo, a gente vai fortalecer as cidades, enfim, as regiões em que o índice de violência contra a mulher de feminicídio está explodindo, assim, não? Então, o foco vai ser... Sul do Ceará. O sul do Ceará. Não, aqui no Ceará... As capitais, né? Não, mas o Cariri, o Fro, nós estamos vivendo aqui uma normalização do feminicídio no Ceará. Uma coisa, assim, absolutamente estúpida. Tamires, aproveito para te perguntar, a violência contra o público LGBTQIA+, ela entra no primeiro? Porque também é um público bem estigmatizado e, enfim... Sim, não, com certeza entra. A gente teve essa reunião hoje de tarde, né, com o secretário do Acre comentou que o Acre, por exemplo, é o estado em que o índice de feminicídio está em primeiro lugar no ranking do país, assim, né? Então, a gente vai fazer essa discussão a partir dos indicadores, a implementação dos eixos, né, a partir desses indicadores, quando tem prioridades, então já tem uma sistematização das 120 cidades em que o índice de violência é maior. Então, a gente vai se iniciar lá. E aí a ideia é pensar, por exemplo, 2 pacotes, né? Um pacote específico da política voltada para essas 120 e um outro para municípios, estados que queiram aderir, mas não necessariamente aí, né? Mas que possam aderir, que aderem ao programa, ao projeto. A gente, inclusive, hoje de tarde, na reunião, estimulou os secretários a fazer essa discussão, né, no processo de retomada. Então, esses são os 3 principais eixos. A gente está agora... Esses eixos foram fechados anteontem, foi apresentado hoje a primeira vez nessa reunião dos secretários. A gente está começando a desenhar, de fato, quais são as ações, quais são as políticas desse eixo. A ideia é divulgar, fazer um lançamento, assim, né, no simbólico do Pronasce em março, já com as ações do primeiro eixo, que é o voltado para a política de combate à violência contra as mulheres, e durante o ano fazer uma série de discussões, seminários, diálogos para a construção da retomada do programa para os próximos 3 anos, a partir do orçamento que vai ser aprovado durante esse ano, né, do PPA, que vai ser
construído durante esse ano, e aí a ideia é no final do ano fazer um lançamento aí da volta do Pronas, aí já com as ações mais organizado. Mas é isso. E aí, Tamires, eu queria já um compromisso seu para a gente, ao longo desse tempo, trabalhar um pouco com monitoramento, né? Porque eu acho que o desafio aí nosso é comunicar o tempo inteiro as ações. Quando você tem um programa que tem efetividade, como você monitora e como você comunica, né, os resultados. Da gente voltar mais vezes aqui para ir fazendo esse acompanhamento. Com certeza. Só um ponto sobre essa questão do monitoramento. Assim, uma das principais críticas que eu ouvi durante a transição na época da relatora do Pronas era sobre essa questão assim, de tornar o programa científico, entre aspas, assim, né? Então, de ter um acompanhamento dos indicadores, de ver assim, ó, a situação está assim, a gente vai implementar uma política, e aí o pós da implementação da política é assim, né? Então, ter esse acompanhamento, né, de pesquisa dos indicadores para, de fato, mostrar que está e teve uma redução de violência em tal lugar, teve tal ação, teve tal resultado, para também não ficar uma política solta, né? Para entender a importância disso. E aí isso também passa por uma construção, está dialogando sobre isso, né? Do sistema, de unificação dos dados. A gente tem uma dificuldade muito grande. Cada estado tem uma lógica, né? Não tem um sistema de fato que unifique isso. Então, a gente está dialogando sobre isso, porque essa informação ela é fundamental para a construção de política pública. Inclusive, se a gente não tem indicador, não sabe o que está acontecendo, não tem como saber onde tem que investir mais para estar dando certo. Então, continua sem indicadores. A gente continua sem indicadores. Assim, te pergunto, porque na época em que eu fui coordenador de políticas públicas de direitos humanos, a ministra era Rosário. O problema que a gente tinha é que não tinham indicadores de direitos humanos, então você trabalhar com as transversalidades era um complicador, né? Eu acho que o CNJ acabou dando uma ajuda nessa tentativa de sistematização, mas os indicadores são fundamentais. Eu ia te perguntar assim, como é que está, você falou no Silvio Almeida, até por curiosidade, porque eu participei da transição nos direitos humanos, como é que está entrando aí o Ministério de Direitos Humanos nessa lógica de participação? Inclusive tinha um problema, porque eu disse que sem direitos humanos, o das mulheres era outro, eles já tinham... Assim, como você disse, essa lógica que cada estado tinha eles fizeram uma lógica dentro do governo para destruir mesmo. Eles destruíram o governo todinho, né? Tudo que estava dando certo, eles destruíram. Essa reconstrução E agora... E essa coisa dos indicadores, ela é tão importante, porque eu me lembro, por exemplo, para mim a política mais bem sucedida do governo Lula, que é marca. É a marca, não tem jeito, nunca vão tirar isso do governo Lula, que é o Bolsa Família. Isso. No começo era aquele monte de bobagem, né? Bolsa vagabundo, não sei o que tal. Quando se começa a apresentar os indicadores, a academia começa a fazer pesquisa atrás de pesquisa, a gente vê redução de violência doméstica, permanência das crianças na escola, aproveitamento disso. É uma quantidade de resultados positivos. Isso. Que daí não tem mais jeito. Vacina, tudo. Vacina, acompanhamento pré-natal e tudo mais. Desculpa, eu agora vou passar para o Teseu. O Teseu está aqui, ó. Sim. Aí a Tamires responde o Marcelo e o Teseu. E esse tema da Tamires ele é muito impressionante. O Sérgio disse para a gente do céu, é bom demais ouvir vocês. A gente pega fogo. Vou corrigir o que eu disse antes. Precisamos investir muito mais em comunicação. Obrigada, Sérgio. Teseu. Eu, Marcelo, e eu vou precisar sair, porque tem uma reunião que começou agora. Oh, meu Deus. Não, tranquilo, Tamir. Você bem objetivo, porque é um desafio muito grande, né? Sou cearense, mas eu moro no estado do Rio de Janeiro há 8 anos. E os poderes paralelos, assim, eu não tenho nem dúvida de afirmar que é o estado onde mais tem poder paralelo. Seja a milícia, seja o tráfico, seja, enfim, as máfias que existem. Então, era para você dar uma pincelada sobre esse assunto, né? Como é que os desafios e, assim, o Freixo, né, que está em Embratu, ele tem um acúmulo muito grande sobre isso, né? E, sem dúvida, conhece bastante gente que pode ajudar a debater esse tema e ajudar a resolver esse problema social, porque quando o Estado se ausenta, não existe vácuo, né? Alguém vai lá e ocupa esse espaço que era para ser do Estado.
E o Vadir que está com a Tamires ali. Eu não sei como é que está o Vadir, o Ministério da Justiça é muito grande, mas o Vadir nessa estrutura pode assim, dar uma boa consumidor, força. Eu acho, né? Acho que pois ele está consumidor. Tamires, aproveita nessa resposta para o Teseu, fala um pouquinho das ações que eu já vi o ministro da Justiça falar, mas eu acho que você também vai trabalhar com isso, do desarmamento, né? Do controle dos CACs, porque, para além de toda essa cultura de violência que a gente falou tanto aqui, o Bolsonaro coloca 1.300 novas armas por dia, né? Uma política de favorecimento à indústria armamentista e aumento da política, da necropolítica. Marcela vai falar alguma coisa? Não, você. Não, eu quero que você está saindo, eu quero ele escutar. Tá. Se for possível. Essa questão do poder paralelo, né? Combate ao crime organizado. Uma das ações que está na lei já do Pronas, inclusive, é o combate ao crime organizado. Nesse primeiro momento, acho que isso vai ser uma coisa muito mais focada na estrutura da Senasp, né? Secretaria Nacional de Segurança Pública, acho que um pouco a Senatem, mas a ideia, na discussão desses seminários nacionais, da retomada do programa, da construção das ações, é ter um específico para isso. Inclusive, eu estava conversando hoje mais cedo com o Felipe Freitas, que é o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, em que ele chamou a atenção para isso. Ele disse, Tamires, olha, é fundamental, dentro dos seminários, dos temas que vai ser feito, ter um focado na questão do combate ao crime organizado, no conflito de terras, enfim, pensar essas ações. Então, nesse primeiro momento, o foco vai ser esses eixos que eu comentei. A Senasp, com certeza, já tem política, vai continuar essas políticas, mas a ideia é, no decorrer da construção da retomada do programa, e mais com foco para o ano que vem, nos últimos 3 anos do governo, a gente vai retomar esse debate. Vamos fazer sobre isso. E aí, aqui, né, as ações que já estão acontecendo no Ministério da Justiça, elas estão sendo tocadas por parte do Gabinete, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, essa lógica do controle de armas também, do CACs, isso foi uma das coisas que foram discutidas hoje nessa reunião com o secretário de Segurança também. Ótimo. Então, Tamires, já fica aqui o compromisso de você voltar, a gente ir acompanhando, porque eu acho que, como você disse, a defesa da vida, né, a garantia da vida, é a coisa mais importante. Morto não tem acesso à política pública. A gente precisa acompanhar, fazer com que o Pronas dê certo. A gente precisa construir uma cultura de paz, uma cultura de respeito à vida, né? Uma cultura antirracista, anti-misógina, né? Anti-LGBT-fóbica, enfim. A gente precisa ter direito a viver minimamente, tranquilamente, em qualquer lugar desse país, sem medo de andar, de descer do ônibus depois das 10 horas da noite, sem medo de encontrar um corpo na frente da sua casa, né? Sem medo de fazer as coisas mais cotidianas que a gente tem. A gente vive com medo e vive esse medo porque, né, se interrompeu aí um processo de fortalecimento da segurança pública. Eu tenho certeza que você vai trazer e vai nos ajudar a reconstruir isso. É isso, gente. Muito obrigada aí pelo espaço. Desculpa ter que sair correndo. Estou à disposição aqui para voltar outras vezes. Olha, gente, quase 8 horas a Tamires está trabalhando. No dia que eu for a Brasília, eu vou procurar a Tamires, e a Tamires vai fazer um sítio comigo pelo Ministério da Justiça para eu rever a companheirada que está aí tocando a nossa esperança. Vou mesmo, viu? Isso aí a gente devia fazer, viu, Fron? Sim. Tamires, eu vou de curioso, que eu não sou da área. A outra semana eu estarei em Brasília, no processo de formação, Tamires. Eu te ligo para ver se a gente consegue se ver. Vai estar todo mundo na correria, mas vamos tentar. Beijo, querida. Beijo. Vou continuar o papo. Vamos continuar aqui o papo com o Marcelo. Parabéns. Beijo. Boa sorte. Marcelo, queria falar um pouquinho, você como especialista em direitos humanos, essa semana o escândalo da vez foi o genocídio Yanomami. Né? As pessoas costumam associar genocídio à morte física, não necessariamente, né, Marcelo? A cultura Yanomami vem sendo exterminada com essa política genocida e, de fato, Bolsonaro, Damares, Mourão,
Não podemos tirar a responsabilidade do Exército. Hoje, saiu uma matéria que dá vergonha, que as Forças Armadas deveriam enfiar a cabeça embaixo assim, do buraco e nunca mais tirar, que era grupo de WhatsApp de militares que trocavam mensagens avisando os garimpeiros de algum tipo de patrulha, que tinham parentes envolvidos no garimpo ilegal. Eles são, né? Olha, Afro, bom, primeiro dizer um negócio aqui para você, aqui, confidenciar aqui, só para nós três. Eu comecei falando, né, que a Tamires estava participando, que ela podia falar o que ela pudesse, eu ia estar por aqui para... Porque às vezes você não pode falar, né? Minha querida, depois daquela nossa live, que eu estava eu ia até te falar isso em Brasília, não te encontrei, Teseu. Na comissão, porra, de transição, eu levei um cacete, pensei. Assim, porque assim, a transição fala pela transição, e eu sou o tipo do cara que se perguntar, eu digo, entendeu? E assim, e tem certas coisas, começou a perguntar que a defesa ministerial Altamiro Boston botou com a galera pesada, e eu respondendo por mim, né? Só que chega um dado momento que você não pode mais responder por você, que é indissociável. Sim. Mas aí, agora que eu não estou em nada e você está me perguntando, eu vou continuar aqui a minha... Portanto, é que eu dei uma sumida geral. Eu tive que desmarcar o programa. Foi um negócio horrível. Meu Deus do céu, a gente colocou em saia justa, então. O nosso coordenador aqui da FUP passou pela mesma situação. As pessoas já olham ali, ó, é o governo Lula falando, né? O Altamiro disse assim, eu espero que não tenha causado nenhum problema. Eu disse que nada, claro que não, meu amigo. Foi só desligar. Mas eu até entendo. Mas você levou puxão de orelha? Você levou puxão de orelha? Eu só o conselho, olha, a transição fala pela transição. Você não pode falar pela transição. A transição tem uma ordem, né? Que começa com o Alckmin. Tem o Lula, aí depois o Alckmin, depois o mercadante, a Gleisi, depois não sei o quê. Aí tem o Marcelo Cholar no final Mas é aprendizado de vida, faz parte. Mas enfim, olha. Não, mas eu acho assim, o problema não era nem dos grupos, é porque era um momento delicado, realmente. Veja só, essa questão da defesa, nós passamos 4 anos sendo ameaçados de fato de um golpe de Estado, que os caras tentaram emplacar no dia 8, claramente, e que não conseguiram. Eu acho que, como eu disse, a polícia do Distrito Federal conseguiu ser domada, mas não foi propriamente porque ela foi uma força do interventor que o Dino colocou. Não, cara, é porque o Lula tinha feito uma jogada de apoios importantes nos poderes, um apoio dos governadores, um apoio internacional, e aquilo estava sendo costurado ali dentro mesmo, você fracionar aquelas coisas nas Forças Armadas. Eu acho que tudo tem um sentido, sabe, Fro? Uhum. A galera fala, eu não gosto do Zé Múcio. Rapaz, para falar a verdade, eu não conheço a história do Zé Múcio, certamente não é igual a minha, nem parece. Mas se ele está ali, ele tem uma função. E o Lula sabe das coisas. Então, assim, o Lula colocou peças-chave em momentos importantes e a gente cai na vã ilusão de achar que as pessoas não têm as suas responsabilidades. É um xadrez muito grande, né? Esses militares, eles estão envolvidos mesmo. Eu tive que gastei uma grana para comprar 2 porcarias, que eu sei que são porcarias, mas que foram veiculadas agora essa semana, que explica essa raiva, esse ódio militar pelos Yanomamis, que aquele livro afasta os Yanomamis. Eu aproveitei e comprei o Orville também. São livros esgotados, são livros que têm a ver com a fundamentação de direita das Forças Armadas. Gastei uma grana porque foi em sebo. Mas esses caras estão tentando exterminar os indígenas há muitos anos. Ora, eles mataram 8.235 indígenas durante a ditadura. Mataram em execuções, em esbulhos de terra, em remoções forçadas, com doenças infecto-contagiosas, mataram sob tortura. Por quê? Porque os caras queriam garimpar, Fro. Entre um garimpo legal e uma madeireira possível,
você tem ali o que há de mais pesado na marginalidade, e o Exército, que é quem tem o domínio daquilo ali, não tenha dúvida de que os caras se aproveitam disso. O próprio Bolsonaro, ele já falou, meu pai era garimpeiro. Quer dizer, o Bolsonaro tem ódio a indígena. O Bolsonaro sempre disse isso. Ele disse logo, ó, na minha gestão não vai ter uma demarcação de terra indígena. Eles são pé da vida com o fato de Roraima ter assim uma porcentagem grande do seu território hoje demarcado para as populações originárias. Então, agora, você, dentro do governo, você dizer isso é complicado. Você tem que ir encontrando e enfrentando. Por isso que eu acho que o Lula está com a posição de enfrentamento importante. Que o Lula não é muito de chegar e dizer que o militar tal é golpista, não. Mas o Lula diz concretamente, tentaram um golpe de Estado, né? Não tem perdão, disse logo para o Ibanez, né? O Ibanez pediu desculpa, perdoou não. Né? A história do Temer, o Temer é golpista, então o Lula também está muito mais focado também em não deixar passar adiante essas mesmas coisas. Agora tudo é muito delicado. Você vê que o Lula deu uma porrada e o Amorim chegou ali, né, e disse, não é bem assim, tem gente boa, não sei o que, tem gente boa. Tem, meu amigo. Mas o problema não são os bons que tem, são os escrotos que simplesmente odeiam o índio, porque vem incompatibilidade com o seu negócio. Ora, se o cara quer destruir a floresta, como é que ele pode gostar de um índio? E o extermínio de Yanomami é um genocídio. É claro que esse povo foi entregue a um genocídio. Não precisa, se aí não for genocídio, o que diabo é um genocídio? Aí eu vi um cara dizendo assim, mas não teve uma intenção dolosa de matar. Primeiro teve, né? Primeiro teve, porque se você é responsável e deixa as comunidades viver daquela maneira, você tem sim a intenção dolosa. E mesmo que não tivesse, só o fato de você administrar e deixar naquelas condições também configura genocídio, cara. E se não for genocídio, você muda a lei do genocídio para enquadrar, porque o que você não pode permitir é entregar populações inteiras ao extermínio, como aconteceu. E os Yanomami são só os primeiros, Fro e Teseu. Nós estamos há 26 dias de governo. A gente não vai saber de muito mais, pode ter certeza. Pois é, eu espero que, pelo menos, a gente já tem a pandemia, a gente já tem todos os crimes de corrupção, mas agora a gente tem mais um genocídio nas costas do Bolsonaro, isso, de Damares e de Mourão. Porque é papel do Exército, né, a garantia da soberania nacional, daqueles territórios de fronteira. E você permitir garimpo ilegal ali, você está destruindo o meio de vida básico. Não é só inanição, não é só fome. A quantidade de malária, a quantidade de verminoses, a quantidade de doenças que estão matando esse povo, gente, é monstruoso. A gente vem acompanhando isso há muito tempo. Eu fico muito indignada, Marcelo e Teseu, porque aqui na Comunicação Independente a gente conversa com um monte de especialista que sabe disso, a gente denunciava isso, dialoga com a comunicação indígena, traz isso para cá. O Fórum Sindical várias vezes entrevistou indígenas aqui, que a gente falava dessa questão, né, ambiental principalmente e cultural desses povos. E aí agora você vê um monte de jornalista indignado e agora fazendo meia-culpa. Aí eu me pergunto, não é de agora isso, gente? Isso é um projeto genocida. Isso nunca foi pauta real, concreta, né? De você ir com gente com recurso. Então, por exemplo, uma Globo da vida, cheia de recursos, por que não fez acompanhamento disso? Porque não tem interesse, né, gente? É a mídia mercado. Isso. É igual a caso do Bruno e do Dom, né? Tão recente e ao mesmo tempo, uma coisa tão antiga que acontece no Brasil, né? Então, o que falta é vontade do poder público, e aí eu até tenho, não vou dizer que é amigo, mas um conhecido também cearense, que ele era antes funcionário da Eletrobras e depois passou por concurso de delegado da Polícia Federal e foi trabalhar na região norte. E aí, meu filho, é só destruição, né? Porque você tem que ficar muito pianinho, saber onde pisa, senão morre logo na primeira semana, né? E assim, é um absurdo, é mais um poder paralelo, né? A gente estava falando é mais uma máfia que existe no Brasil, né?
Então, o desafio é muito grande de moralizar, e aí, ao invés de alguns estarem pensando em golpe, podia estar pensando em ajudar lá a garantir a soberania do Brasil nessas áreas, nessas terras, garantindo nossas riquezas, nossos povos, nossa origem, ao invés de estar se preocupando se o Lula vai implementar o comunismo, se vai dar dinheiro para a Venezuela, para Cuba e para a Argentina. Então, é isso. Assim, infelizmente, a gente vive uma grande imbecilidade. O que precisa é de um novo pacto moral, né? Entre os poderes, eu diria, e entre as instituições brasileiras, principalmente as que hoje defendem pautas que não existem, né? Que são da cabeça deles e que eles acham que a gente vai afundar num grande mundo do mar do comunismo e por aí vai. Então, eu acho que é isso. Eu vou precisar sair, pessoal. Essa história do garimpeiro, mais só para dizer, quando a gente fala garimpeiro, a gente tem uma tendência a achar aquele cara individual que está ali com aquela coisa. Não, cara, é negócio grande. Estrutura. Né? É igual a fake news. Você pensa que fake news é o cara no computador. Não, isso aí são organizações criminosas complexas. Acha que é só usando o WhatsApp, hein, Exatamente. Marcelo? Não, cara, é Marcelo, difícil. Segundo o Alexandre Saraiva, o delegado Saraiva, né, que trabalhou muito com isso, ele disse que 99% assim, do ouro e da madeira de lei é ilegal. Que é tudo com nota fria. Que os caras lavam, né? Criam toda uma estrutura com toda a institucionalidade. A gente já viu aí com a participação do Exército, com a participação, às vezes, de procuradores, de fiscais, do governo do Estado. O Salles foi lá com uma função, sim, né, Fro? O Bolsonaro, no começo do governo, ele disse: olha, a gente tem obra aqui para entregar. Quer dizer, o cara chegou e disse: ó, o problema da nossa cavalaria é que não acabou com os índios. Eles tinham essa mente destruidora mesmo. E que ficou, né? E que realmente aí eu não sei como é que vai ser feito para desestruturar, mas a comunicação ela é fundamental, tem que dar visibilidade a isso, e que a tragédia Yanomami não fique só naquela história da gente ter pena das pessoas que estão subnutridas, porque realmente o problema é mais complexo, viu? Olha, em 1500 tinha uma estimativa de 1 milhão de índios, hoje nós temos menos. E é porque do Lula para cá, muitas pessoas estão se reconhecendo, se autoafirmando como indígenas. Porque o extermínio, ele simplesmente é permanente. É nojento. E para além disso, gente, é reconhecer que destruir essas zonas de conservação, esses territórios indígenas, é também destruir o meio ambiente e destruir o planeta. Porque, assim, a Mirna fala aqui, a quantidade de mercúrio no rio. O desflorestamento, minha gente, na Amazônia, não fica lá. Ele muda absolutamente todo o clima do planeta. E vai para os nossos aquíferos, acaba tudo, cara, isso é uma loucura. Acaba tudo. É a sobrevivência, essa fome, né, irracional aí do passar a boiada, ela tem consequências muito graves para toda a humanidade. Então, assim, a proteção daqueles territórios, ela tem a ver com a sobrevivência da humanidade. Não é só dos Yanomamis, não são só dos Pataxós, enfim, é da humanidade como um todo. Marcelo, adorei, quero você aqui mais vezes. A gente vai ter muita coisa para conversar, né, ao longo desses 4 anos aí, você tem muito a contribuir. Teseu, querido, vamos ver se a gente nos bastidores consegue organizar com pratos. Dessa vez você vai fazer isso. Essa missão tá árdua, mas nós vamos sim. Acho que chamar o David, o Jean Paul. Se a gente conseguir para a semana que vem, eu tô achando, sabe, Teseu, porque isso está pipocando demais. Eu acho que a gente podia já dar uma esclarecida no nosso programa melhor para isso. Teseu tem um compromisso na semana que vem, né, Teseu? Terça-feira estarei encontrando Marcelo Show em Fortaleza, meu amigo. Tá marcado já. Olha, eu tô com inveja desse encontro. Pois é. Bom demais. Mas eu vou contar as fofocas tudinho aí, depois tu conta pra Flor. Tá bom. Valeu, pessoal. Um beijo grande para vocês. Boa noite. Boa noite, Teseu querido. Marcelo, boa noite a todo mundo que nos acompanhou nesse papo incrível, com muita coisa boa, com muita gente interessante e com conteúdo.
e a gente vai, ao longo do Fórum Sindical, tem essa pauta, né, de discutir o mundo do trabalho, de discutir as questões que afetam os trabalhadores. Nesse dia, a gente decidiu discutir segurança pública, né, que nos afeta diretamente, e a gente vai continuar com pautas interessantes. Eu estou aí pegando no pé do Teseu, que é para ver se a gente traz o Jean Paul Prates na semana que vem, e se não, a gente vai construir uma outra pauta, talvez de qualificação profissional, que isso também já é muito importante na geração de emprego decente. Então, eu tenho essas duas pautas. Nos aguarde na quinta que vem, que a gente vai estar aqui novamente. Beijo imenso, gente. Valeu, pessoal. Um abraço.